Romanos 6 trata do corpo do pecado. E Romanos 7 do corpo desta morte. Romanos 6,6 fala do corpo do pecado. Romanos 7,24 fala do corpo desta morte. Perguntamos: qual é a diferença entre o corpo do pecado e o corpo da morte? Em relação ao pecado, ou seja, a tudo aquilo que desagrada a Deus, eu tenho um corpo de pecado. O que isso significa? Quer dizer que eu tenho um corpo ativamente comprometido no pecado. Por quê? Porque o meu corpo, porque nosso corpo foi formado em iniquidade, veio na vontade permissiva de Deus e foi nascido em pecado. Este é outro assunto que não vamos tratar agora. Mas ele é um corpo ativamente comprometido no pecado. Em relação à lei de Deus, ou seja, àquilo que expressa a vontade de Deus, eu tenho um corpo de morte. Minha atividade no pecado faz com que meu corpo seja um corpo de pecado. E meu fracasso no cumprimento da vontade de Deus faz com que meu corpo seja um corpo de morte. Em relação a tudo quanto é mal, mundano e satânico, eu sou inteiramente positivo em minha natureza. Mas no que diz respeito a tudo quanto se relaciona com a santidade, o céu e Deus, sou totalmente negativo. Você já descobriu essa verdade em sua vida? Já? Não adianta apenas descobrir isso em Romanos 6 e 7, mas a pergunta é: já descobriu que você transporta consigo o estorvo de um corpo sem vida no que diz respeito à vontade de Deus? Você não sente dificuldade em falar acerca das coisas mundanas, terrenas, mas quando procura falar acerca do Senhor, sua língua trava. Sua língua fica como que presa. Quando quer orar, sente-se sonolento, mas para navegar na internet, no Face, no YouTube, você não sente nenhuma preguiça. O sono até vai embora. Quando se esforça para fazer algo para o Senhor, não se sente bem. Pode fazer qualquer coisa, exceto o que está relacionado à vontade de Deus. Há algo nesse corpo que não se harmoniza com a vontade de Deus. O que significa a morte? Podemos ilustrá-la com um versículo bíblico, 1 Coríntios 11:30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A morte nós podemos defini-la como, vamos dizer assim, fraqueza levada ao extremo. Veja como Paulo diz: fracos, doentes, mortos. Então, morte significa fraqueza em seu ponto máximo. Significa que você se encontra em um ponto em que não é possível ficar mais fraco.
Ter um corpo de morte no que diz respeito à vontade de Deus significa que sou tão fraco no que se refere a servir a Deus, tão completamente fraco, que sou reduzido ao ponto de terrível incapacidade. Então vem aquele grito: desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É bom quando qualquer um clama como este homem de Romanos 7. Não há nada mais harmonioso aos ouvidos do Senhor. Esse é o grito mais bíblico e mais espiritual que um homem pode emitir. Esse homem só clama assim quando sabe que não pode fazer nada e desiste de fazer novas resoluções por si mesmo. Você precisa desistir também. Você precisa parar de tentar vencer com a própria força. Quando você vai ter essa revelação que você não dá conta e que precisa se render e deixar Cristo fazê-lo? Até chegar a esse ponto, todas as vezes que falhava, esse homem tomava uma nova resolução e redobrava sua determinação e mais força de vontade. Mas finalmente, e espero que isso aconteça com você também, ele descobre que é inútil continuar fazendo resoluções e grita desesperado: desventurado, miserável homem que sou. Como alguém que subitamente acorda em um edifício que está em chamas, seu grito nesse momento é por socorro, porque chegou ao ponto de completo desespero. Continuaremos.